Gabriel apresenta As Aventuras de Lucas. Gente, eu vou contar pra vocês a história de 1928 a 1978, quando aconteceu a invasão dos monstros hyperversais no nosso universo. Tamanho Blocks. Sim, Júlia Maniguel. Sim. Mas como isso aconteceu? E vocês dois, Lucas e Júlia Maniguel, tiveram descendentes naquela época e vocês não sabiam. A gente descendeu de quem? Do John e da Júlia Cassandra. A Júlia Maniguel descendeu da Júlia Cassandra e o Lucas descendeu do John Gomes. Foi, gente. Mas eu não descendi de ninguém, não? Não, você não. Nossa. Não, na verdade você descendeu, mas a gente ainda não sabe quem é. Nossa. Isso faz quantos anos que aconteceu? Peraí, deixa eu tentar calcular aqui. 2 3 4 anos. O que aconteceu? 4 anos. É mesmo, faz 4 anos que isso aconteceu já, né? Verdade, já estamos em 1982, né? Verdade. Então deixa eu te contar aqui, gente. Já tá anoitecendo, já tá de noite já, né? Então deixa eu contar a história, vai, vou contar. Tá bom, pode contar. Tá, vou contar. Vai, conta, tá bom. Naquela época de 1928, tinha uma criança. O nome dela era John Gomes. Ele brincava, corria. Que legal, vou brincar. Onde eu subo? Ele era muito imperativo. Mas depois uma coisa aconteceu. Ele começou a ver 2 monstros de madrugada. Olá, criancinha. Tudo bem? Mamãe. E aí a mãe dele chegou. O que foi, filho? O que foi? Mamãe, monstro, mamãe, monstro. Não tem nada aí, filho. É só coisa da sua cabeça. Mas John Gomes realmente estava vendo 2 monstros. E eles foram revelados um dia depois por cientistas, que eram o Reptaritite e o Steakhoikes. O Steakhoikes, eu vou contar pra vocês. O Reptaritite, ele é um monstro, assim, um monstro humano que é todo preto e tem olhos brancos. E ele não tem cabelo. E ele tem dedos longos e é muito hostil. Ele é tão perigoso que pode matar uma pessoa em frações de segundo. Misericórdia. E o outro, o Steakhoikes. Steakhoikes é uma criatura quadrúpede, né? Que consegue ficar alta, né? Consegue ficar de pé, bípede, né? Consegue ficar. E ela fica muito mais alta. E ele sorri com um sorriso totalmente maligno e assustador. Ele é capaz de matar pessoas em frações de segundo. Ele é muito perigoso. Naquela época, ninguém sabia como lidar. E sabiam que podia existir mais monstros hyperversais além desses 2. Foi aí que depois de um tempo, em 1936, quando nasceu a Júlia Cassandra, ela brincava e o irmão dela já era mais velho. Ele era muito mais grande, ele já tinha mais ou menos, ele já era uma criança já maior, mas naquela época
muita coisa mudou. E eu vou dizer pra vocês onde ele estava nessa situação. Aí aconteceu uma coisa. Chegou seu irmão John Gomes, já uma criança maior, né? Uma criança maior. Ele estava lá. Aí ele era responsável por ela. Ninguém cuidava dela. Porque os pais deles tinham morrido há 2 anos por causa de uma criatura que até hoje não foi identificada. Aí aconteceu uma coisa. Ele foi falar com ela e disse: eu vou ter que cuidar de você, Juninha, porque os nossos pais morreram há 2 anos. Por que isso aconteceu com eles? Eu gostava tanto deles. Pois é, também gostava muito deles, muito. Agora a gente vai ter que viver sozinho. Eu fazendo café da manhã, almoço, janta, qualquer coisa pra dormir. E é o que eu sempre faço desde que nossa mãe e nosso pai morreu. Então a gente faz isso e tem que ajudar. E a gente tem que se cuidar, né? Porque muita coisa aconteceu, a gente tem que se cuidar. E muita coisa vai mudar. Então vamos ter que fazer alguma coisa aqui. Café da manhã, né? Almoço, janta, dormir. E muita coisa vai melhorar e também pode piorar. Então é normal isso acontecer. Mas tá tudo certo, tá? É melhor a gente viver assim, porque não vai ter ninguém pra cuidar de nós. Ninguém vai cuidar de nós. Tá todo o país de Oshidas todo tá em guerra. Ele tá sendo invadido pelos monstros hyperversais. A gente não vai ter como se escapar deles. Por isso a gente vai ter que se ajudar. Foi aí, gente, que muita coisa mudou. Porque o John Gomes viveu 30 anos e a Júlia Cassandra só 20 anos. Ela morreu com uns 26 anos e o John Gomes morreu com 30. Ou seja, 4 anos depois que a Júlia Cassandra, sua irmã, morreu. Muita coisa mudou. E eu vou mostrar para vocês como estava a situação. E no ano de 1900 e lá para os uns anos 50 de Mundo Oshidas, né? Aí eles chegaram no lugar lá. Só que aí, se o John Gomes e a Júlia Cassandra cumprissem uns 3 desejos e fizessem umas 3 tarefas da Lick Lick, que é uma criatura amigável, eles iriam escapar desse sofrimento, desse mundo, iriam ir para outra dimensão até isso acabar, tudo isso acabar. Só que aí, o que ela fez em troca foi transformar a Júlia Cassandra em uma pessoa diferente, uma menina muito diferente, que tinha uma personalidade diferente e não tinha medo, mas ainda tinha uma expressão de como se tivesse com medo de alguma coisa, igual antes. Sempre a gente vê ela assim, nas histórias, em tudo que aparece nos jornais. Aí, ela acabou que a Lick Lick ficou hostil e começou a perseguir os dois. Venham cá, vou pegar vocês, vou matar vocês, vocês não vão escapar de mim. Corre, 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 corre. Aí eles conseguiram escapar. Né? Só que aí teve um momento que eles chegaram um prédio abandonado. E aí aconteceu algo inesperado. Eles estavam lá, né? E simplesmente a Júlia Cassandra caiu porque o chão do 10º andar do prédio desabou.
e ela caiu lá embaixo, num precipício. Ela gritou: "Ah, socorro!" E Lucas, quer dizer, João Gomes, teve que enfrentar o Sans de Undertale, teve que enfrentar ele. Eu sem querer falar em Lucas porque ele é descendente, né? Às vezes a gente confunde com outro, confunde com um, mas é normal. Aí, né, ele teve que enfrentar o Sans. Aí ele conseguiu derrotar e ficou triste depois que confirmaram a morte da Júlia Cassandra. Aí foi assim, desse jeito. E lembrando, aonde a Lick morava era numa cidade de ouro, uma casa de ouro que cumpre os desejos das pessoas e os objetivos, né? Aí ela simplesmente aconteceu isso, né? Mas por hoje é só, pessoal. É Vitória Manibox, sem Julia Meneghel. Mas por que a gente descendeu deles? Aí é outra história. E cientistas ainda não sabem o motivo disso. Então, vamos dormir, né, pessoal? Bora. Vamos dormir. A gente precisa dormir, porque já tá de noite, já tá de madrugada, né? Mas a gente nem comeu nada, gente. Comeu, olha. A gente comeu sim. Os pão, né, a gente comeu. Mas a gente nem jantou. É mesmo. Então vamos comer. Que vai ser a nossa janta. Deixa eu procurar a nossa janta. A gente comeu, gente. A gente almoçou. A gente tomou café da manhã. Merendou. Jantou. Ai, mesmo. Nós tínhamos esquecido. Esse evento tá se chamando Alzheimer Hiporquibiano. Que é quando a gente esquece que fez alguma coisa, mesmo tendo feito alguns minutos atrás. Então vamos dormir, né? Bora. Já tem as caminhas aqui pra nós dormir, né? Então bora dormir. Bora. Tá bom de falar, bora. Então vamos dormir. Aguardem a parte 2 do episódio 12. Na verdade, oxe, meu confuso, pessoal. Meu confuso, que a confusidade. Eu sei que se fala, né, gente? Mas aguardem, na verdade, o episódio 12, parte final, que sairá mais tarde, né, pessoal? Sairá mais tarde. É que eu me confundo às vezes, né? Que essa é a vida de YouTube, né? Se confunde. É assim mesmo. Mas aguardem o episódio 12, parte final, que sairá hoje. Tá, pessoal? Tchau, fui. Até mais tarde. E aguardem episódio 12, parte final.